E aí, pessoal, nosso exercício de hoje vai falar sobre textos e diagramações. Então, eu vou mostrar para vocês a diferença entre trabalhar com dois estilos de texto. É um conhecido como texto artístico e o texto inbox, que é esse que a gente tem aqui, ó, como um bloco de texto. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês os recursos de como colocar o texto ao caminho. Então aqui ele está fazendo o contorno de um círculo. Então eu estou escrevendo aqui ao redor de um círculo o nosso futebol. E também mostrar para vocês como que geralmente as revistas e os jornais desenvolvem aqueles contornos de textos que passam pela silhueta de alguns elementos ou de algumas fotos sem encostar no objeto, como está acontecendo aqui com a bola, ó. Então ele contorna a bola com uma silhueta bem perfeita do texto, certo? Mantendo uma margem entre bloco de texto e bola. Vamos ver como é que isso acontece? Eu vou até o menu superior Arquivo Novo, lembrando aqui do atalho Command N ou Ctrl N, galera. Então ele vai abrir aquela nossa caixa de diálogo. Eu vou selecionar aqui a pré-definição Impressão e vou aqui para o formato A4, ok? Indo lá para as configurações, o nome do documento, eu vou selecionar aqui e digitar futebol, certo? Futebol, e eu vou colocar a unidade de medida em centímetros. Centímetros com a página deitada, paisagem. Cores já vai estar CMYK. Então, confirmando, impressão A4, nome do arquivo futebol, está em centímetros, orientação deitada e cores no CMYK. Dou um criar. Ele vai gerar aqui o meu documento, lembrando que eu posso apertar a qualquer momento Command menos ou mais, para quem está no Windows, Ctrl menos, Ctrl mais. E eu posso apertar, manter a barra de espaço pressionada e navegar com a minha imagem, com a minha página, para onde eu quiser, ok? Certo. Então a nossa atividade de hoje ela vai estar relacionada às características de texto. Então eu vou selecionar a ferramenta texto para vocês entenderem qual vai ser a dinâmica aqui do nosso exercício. Então eu vou dar um zoom, Command mais, apertei espaço para melhor visualizar. E eu vou mostrar aqui as diferenças básicas entre o texto artístico e o texto inbox, ok? Texto artístico é aquele que eu vou dar um clique na página, cliquei e ele já vai me dar a abertura para eu poder digitar. Então eu vou colocar aqui, ó, título da matéria. Acabei de digitar, volto para o cursor, lembra lá do cursor, e aí eu tenho um texto livre, ó. Ele é um texto considerado artístico, porque eu posso aqui, ó, aumentar e deformar a hora que eu quiser. Lembra qual é a tecla para manter a proporção de um elemento? Sem deformar? Shift. Quando eu pressiono Shift e aumento, ele não tem a distorção. Lembrando, né? Se eu solto, volta a ficar livre, artístico. Quando eu aperto Shift, travou a propriedade. Ótimo, então eu tenho aqui um texto artístico e eu vou mostrar para vocês algumas configurações desse texto. O que acontece? Lá no menu superior, eu posso visualizar aqui, ó, em caracteres, o nome da fonte e qual é a variação da família dela, certo? Então, ó, condensado, eu posso mudar para regular, eu posso colocar bold ou variar para o itálico. Vou deixar aqui normal, regular. Aí eu tenho aqui uma aba chamada caractere. Essa aba ela vai me dar as mesmas informações da fonte, mas eu vou trabalhar aqui com três grandezas hoje, que é o que são, né, o kernel, a entrelinha e o tamanho da fonte. Tamanho da fonte normal, né? Então eu posso diminuir, eu posso aumentar e trabalhar com o tamanho que eu quiser. Posso selecionar aqui, colocar um valor específico e dar um Enter, ou mesmo lá em caractere, posso aumentando pela setinha ou diminuindo. Então eu trabalho assim com o texto. Perfeito. Agora eu tenho aqui, ó, a variação do kerning, que significa o seguinte: é o espaço que existe entre cada uma das letras. Então, ó, eu vou diminuir pela setinha e você vai ver que o tamanho da fonte não varia, mas o que está variando então é o espaço entre as letras. Vou aumentando, ele vai abrindo. Eu posso abrir aqui e colocar direto
um valor positivo ou negativo, certo? Ela vai começar então a sobrepor alguns caracteres, você tem que estar, né, ciente do que está acontecendo. Geralmente os títulos de editoriais, os títulos de materiais gráficos, há uma liberdade para que você escolha essa variação. Eu geralmente utilizo uma medida aqui negativa para poder deixar um bloco de texto mais sólido na matéria, ok? Então o que acontece? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu estou trabalhando aqui, vou deixar o título lá em cima e a qualquer momento eu posso voltar para a ferramenta texto, selecionar uma parte e mudar a cor. Volto para o cursor, o texto já está em outra cor, ok? Certo. Aí eu vou mostrar para vocês que eu posso também mudar a variação da família a qualquer momento. Ou seja, o título, o texto, ele é passível de qualquer alteração, certo? Então nós temos aqui o texto considerado artístico. Agora vem a diferença para o texto em box, que é aquele texto que eu vou pegar aqui a ferramenta texto. No lugar de clicar e digitar, primeiro eu vou abrir um box. Na versão do CC, do Illustrator CC, ele já coloca aqui o Lorem Ipsum. Depois eu vou explicar um pouquinho o que significa esse Lorem Ipsum. Ele já adicionou aqui um texto simulado que eu posso vir aqui e diminuir, olha lá, certo? E eu posso digitar aqui dentro desse box. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou sugerir para que vocês voltem para o cursor e para a gente colocar um texto aqui, eu vou até o Google e eu vou mostrar uma ferramenta bem interessante para vocês. Quero que vocês digitem aí Lorem Ipsum. Lorem Ipsum. Olha lá. E eu vou dar um Enter. A primeira opção que vem aqui como resultado vai ser o br.lipsum.com. Eu vou clicar nele. E aí você vai encontrar aqui um simulador de texto. Depois você pode dar uma verificada com mais calma, mas eu vou direto ao que interessa. Ele tem uma ferramenta aqui, ó, que ele vai te pedir uma quantidade de parágrafos, palavras, bytes ou listas. Eu vou deixar aqui, ó, 3 parágrafos e eu vou pedir para que ele gere aqui o Lorem Ipsum. Então olha o que aconteceu, ele me gerou aqui um texto simulado. A indústria gráfica utiliza muito isso para fazer marcação de texto, vocês vão perceber, caso tenham interesse em ler um pouquinho sobre a explicação. Então eu selecionei o texto, Command C, aí eu volto lá para o meu Illustrator, e aqui, Command V. Então ele colou o texto dentro do box. Então aqui na fonte da mira de Bold Italic, eu vou colocar para regular, ok? Para não trabalhar com texto bold. Só vou fechar aqui a internet. Cadê? Tá lá. Só encerrar. Para que a gente fique só com o pacote Adobe aberto. Então olha o que vai acontecer agora. Eu tenho aqui um texto que ele está dentro de uma caixinha. E você vai perceber que quando eu estico ou quando eu diminuo a largura, aumento e diminuo a largura da coluna de texto, esse texto, olha lá, ó, ele se adapta à largura da coluna. Isso é muito interessante para trabalhar diagramação. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aqui, ó, deixar ele bem, a largura bem pequena, e vocês vão perceber que agora ele sinalizou aqui, ó, um quadradinho vermelho, dizendo que esse texto tem partes ocultas, olha lá. Estava ocultando, estava cortando, tem mais ainda, porque ainda está vermelho. Então olha o que vai acontecer. Eu vou aumentando. Opa, parou de ficar vermelho, ou seja, aqui é o final do texto. Então, muito cuidado quando tiver com esse quadradinho aceso vermelho. E aí o que vai acontecer? Para alguns elementos de diagramação, eu tenho a possibilidade de dar um clique nesse quadradinho e olha o que o cursor fez, ele se alterou para colocar o texto na continuação. Então, ó, eu abri um novo box aqui do lado e percebam o que ele fez. Ele linkou um box ao outro. Então agora, olha que interessante. Quando eu pego esse box aqui e diminuo, olha lá o que acontece.
ele despeja o texto para esse outro box. Se eu pego esse texto, esse box aqui, ó, e aumento, lá, ele devolve o texto para o box. Então eu posso fazer isso daqui, que ele calcula automaticamente o equilíbrio entre os boxes que eu tenho criado. Eu posso criar então tantos outros e fazer os links da maneira que eu achar necessário, ok? Então por enquanto eu vou deletar. O que vai acontecer quando eu deleto esse aqui? Lá, voltou a ficar vermelho, ou seja, eu estou com o meu texto completo aqui, certo? Eu vou fazer o seguinte, volto para a ferramenta de texto e eu vou eliminar esses espaços aqui, ó, dessas linhas. Vou deixar um texto aqui, ó, contínuo, blocado. Olha lá, ó, um bloco de texto contínuo. Certo, gente? Acompanha aí comigo. Bom, então a gente viu que é possível fazer os links e agora eu vou mostrar para vocês alguns dos recursos relacionados ao texto ao caminho. Então olha que interessante, se eu tenho aqui uma forma, vou fazer um círculo, um elemento círculo, abrir a elipse com o shift, certo? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse texto, eu vou selecionar esse lorem y, Command C, copiei, volto para o meu cursor e volto para a ferramenta de texto. Quando eu clico aqui em cima do elemento, olha o que ele fez, ele colou o texto dentro do círculo. Olha que interessante, e à medida que eu aumento o círculo, ele vai aumentar o espaço para poder diagramar. Então, em algumas situações que eu quero, que eu queira diagramar no formato específico de um círculo, de um quadrado ou de uma forma livre, então eu vou fazer essa opção, né, de só clicar em cima do círculo. Então está aqui a opção. A outra opção é fazer o seguinte, eu tenho aqui o círculo, agora olha que interessante, eu vou pegar a ferramenta de texto e no lugar de clicar, eu venho aqui, ó, nesse triângulo aqui para ver a variação da ferramenta, eu vou pegar aqui, ó, ferramenta tipo no caminho, certo? É a terceira opção. Agora, quando eu clico com ela, olha o que ele faz, ele deixa eu escrever ao redor do círculo, já está ali selecionado, então eu vou colocar aqui, ó, o nosso futebol, certo? Digitei ao redor do círculo, aí eu vou selecionei o texto, e eu vou aumentar o tamanho da fonte. Olha lá que interessante. Vou aumentar o tamanho aqui da fonte. E eu posso trocar a fonte, né, escolher uma fonte específica. Vocês estão percebendo que quando eu abrir a caixinha, o simples fato de eu passar o cursor em cima dos nomes, ele já vai simulando ali para mim como vai ficar. Eu tenho também a opção de fazer isso aqui, ó. Muita gente não sabe. Eu seleciono, para não deixar essa caixa aberta, ó, eu seleciono aqui, ó, o texto e eu vou com a setinha para baixo no teclado. Então a ferramenta, deixa eu selecionar lá para vocês verem como ela vai mudando, ó. Selecionei aqui o texto, vou lá para a ferramenta, para a opção de mudar o texto, selecionei tudo e aí a setinha para baixo. Olha lá, ele já simula automaticamente, certo? Para a fonte, né, para alteração de fonte que eu queira. Então eu vou escolher aqui uma fonte. Deixa eu colocar um nome. Pronto, coloquei uma fonte que eu tenho aqui, playlist, e você escolhe uma fonte que você tem aí. E eu vou aumentar aqui então o tamanho. Volto para o cursor. A qualquer momento, ó, eu posso rotacionar esse círculo. E aí a imagem, né, a minha composição obedece o meu comando. O interessante desse recurso é que se eu quiser colocar o texto, ele está vendo que ele está por fora do círculo, mas se eu quiser colocar ele por dentro do círculo, vocês estão vendo que eu tenho dois traços aqui com um ponto de âncora, cada um, e do outro lado eu tenho outro elemento que ele parece um T. Você vai identificar já aqui, ó, é um T, ó. Eu pego esse T e puxo ele para dentro do círculo. Olha lá o que aconteceu.
o texto agora ele está por dentro do círculo. Se eu quiser voltar, agora o T ficou bem escondido, ó, mas ele está ali. Pego ele, puxo ele para fora e aí eu tenho a fonte aqui do lado de fora, certo? É esse recurso que a gente vai utilizar para montar aqui o nosso material. Então, o que vai acontecer agora? Eu passei para vocês algumas características para a gente trabalhar uma diagramação simples de um material que possa ser um folder, uma matéria de um editorial, algo nesse sentido. Então, agora eu vou iniciar aqui, vou eliminar esse, e esse texto que eu tenho pronto, já vou deixar ele aqui do lado, ó, vou deixar ele na reserva aqui, ó, tá do lado de fora da página, e esse título de matéria eu posso deletar, não quero mais. Vou apenas utilizar esse do futebol, o nosso futebol, vai ser o título da nossa matéria. Aí aquela imagem que eu forneci para vocês, espero que vocês já tenham feito download em uma pastinha aí na área de trabalho. E aí, agora vai ser o momento da gente poder utilizar. Olha o que eu vou fazer. Como que eu trago uma foto aqui para dentro do meu documento do Illustrator, tá? Então vai ser uma situação onde a gente vai trabalhar com a imagem, como foi feito no exercício anterior. Então eu venho até o menu superior, arquivo, inserir, vou até a minha pasta, então eu tenho salvo aqui aquela imagem na aula 4 do Illustrator, bola de futebol. Eu vou selecionar então essa bola e eu vou clicar aqui, ó, em inserir. Aí eu vou dar um clique para ele colocar a foto aqui dentro do documento, olha lá. Pronto, vou dar um zoom menos, comando menos. E aí, gente, tem uma característica que você sempre vai ter que estar atento a uma situação. Você está vendo aqui, ao inserir a imagem, ela está aqui, ó, selecionada e aparece um X aqui que cobre toda a imagem. Esse X significa que a imagem ela está linkada ao documento do Illustrator. Então, significa que sempre você vai ter que ter a imagem, tá aqui, ó, a imagem bola de futebol PNG salva junto com o documento. Caso você não queira ter esse trabalho, eu, por exemplo, eu não trabalho dessa forma. Eu sempre trabalho com a imagem inserida dentro do documento. Ou seja, ele não vai gerar um preview da imagem como ele está fazendo aqui. Ele vai efetivamente colocar uma cópia da imagem vinculada com o teu documento. Então eu venho aqui em cima, ó, com a imagem selecionada, lá, ó, incorporar a foto no documento. Pronto, ele incorporou. Isso significa que se por acaso eu não tiver mais essa imagem, ó, vou pegar ela aqui, vou deletar. Deletei, não tem problema. Por quê? Porque a imagem agora ela está inserida dentro do documento. Quando eu salvar o documento, eu não preciso mais ter aquela imagem. Ótimo. Então eu vou pegar aqui a bola, eu vou diminuir um pouquinho. Pronto, coloquei ela ali no centro da imagem. Lembra como é que a gente faz para colocá-la para baixo? Botão direito, organizar, enviar para trás. Pronto. Vocês estão vendo que eu estou falando um pouco mais rápido porque eu acredito que vocês já tenham se adaptado daí agora à interface do software, ok? Se vocês não estiverem acompanhando, gente, depois deixem um comentário lá na nossa página. Elcio, fala um pouco mais devagar nos exercícios que não está dando para acompanhar. Aí eu vou e diminuo a velocidade, ok? Vamos lá, voltando. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Eu inseri então a foto aqui dentro e eu vou colocar um elemento, um retângulo. Olha só que interessante o que é possível fazer. Você pode perceber aqui que a foto ela tem uma sombra da bola, mas ao redor dela a imagem ela possui uma mesma cor. Então olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu estou com o objeto selecionado, no retângulo. Eu vou pegar essa ferramenta aqui, ó, conta-gotas, clicar nela, peguei o conta-gotas e eu vou clicar nessa cor aqui, ó, do fundo da bola. Olha lá o que aconteceu. O meu elemento agora tem a mesma cor da foto. Então eu vou pegar esse elemento agora e eu vou deixar ele do tamanho da minha página. Olha lá, exatamente do tamanho da página. E eu vou jogar ele para trás. Organizar, botão direito, organizar e enviar para trás. Olha ali que legal. Agora eu tenho a foto mais o meu retângulo. E parece que é a mesma coisa, porque ó, como é a mesma cor, ele não deixa você visualizar a diferença de tom. Então o que eu vou fazer aqui agora? Ó?
Eu vou pegar a bolinha, pronto, ó, alinhei ela com a base do retângulo, e aí eu vou agora agrupar esses dois objetos. Então eu selecionei a bola, que está bem no meio, Shift, certo? Shift, o retângulo, ou seleciono os dois aqui por baixo, e eu vou até o menu superior, organizar, objeto, agrupar. Objeto no menu superior, agrupar. Pronto. Agora eu tenho apenas, olha lá, um elemento que eles estão agrupados. Né? A bolinha com o círculo, com o retângulo, eles estão agrupados. E aí o título futebol. O que eu posso agora, olha o que eu vou fazer aqui no futebol, eu vou aumentar com o Shift pressionado para não deformar, até ele ficar em um tamanho, olha lá, certo? Parece que ele está escrevendo ali por cima da bola. E aí o que eu vou fazer? Vou diminuir um pouco, porque eu acho que o título ficou muito grande. Então eu venho aqui até o caractere, lá, diminuir, posso rotacionar, rotacionei. E aí como é que eu sei que está alinhado ao centro? Eu vou aqui habilitar a régua no meu Illustrator, que não está aparecendo, no Command R. Ah lá, ó, apareceu a régua. E olha o que eu vou fazer. Quando eu clico em cima da régua e puxo, ele me traz uma linha guia. Eu vou colocar essa linha aqui embaixo do O, ali, ó, para perceber se está alinhado. Então, ó, o O começa na linha e o L termina na linha. Então, opa, está alinhado. Selecionei e deletei a linha. Lembrando que essa fonte, quando eu seleciono, eu posso vir aqui na cor e selecionar qualquer tom, certo? Olha lá, o nosso futebol. E agora eu vou mostrar para vocês um elemento muito interessante que funciona para as diagramações. Eu vou pegar esse texto, olha lá, vou pintá-lo de branco. Selecionei o texto todo, pintei de branco. E aí eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou aumentar um pouco aqui o tamanho do texto, só para vocês verem a diferença do que vai acontecer. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou até aumentar um pouco mais, olha lá, vou trabalhar com tamanho 10, aqui, tamanho 10, certo? Tenho aqui uma coluna. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixá-la aqui de fora, porque eu quero fazer uma coisa que vocês vão se surpreender. Eu vou pegar aqui, ó, o elemento círculo, pronto, certo? Círculo. Esse círculo eu vou colocar ele para cima, então botão direito, organizar, trazer para frente, então ele está na frente de tudo, ó. Ok? E eu vou dar um efeito nele, que é o seguinte, eu vou até o menu superior, objeto, eu vou colocar aqui, ó, texto em contorno, lá no menu superior, objeto, texto em contorno, criar. Pronto. Olha o que aconteceu, ele mantém ali, ó, uma margem ao redor desse objeto. Então eu vou colocar esse objeto aqui, ó, bem no centro da bola. E vou aumentar ele, ó, até ele adquirir o tamanho da bola. Como é que eu sei? Eu posso tirar aqui, ó, a cor e aí eu consigo ver a linha, tá vendo? Tem a linha dele e a linha da margem. Olha lá, quase. Apertando Shift sempre, né, para não deformar. Pronto, ó, ele adquiriu aqui o tamanho da bola. Agora, olha o que acontece. O que significa esse objeto, texto ao redor do caminho? Olha ali. O meu texto, para vocês entenderem, o texto ele não vai encostar no objeto. É como se o objeto ele ficasse impermeável. Agora, olha que interessante o efeito visual vai ficar aqui, ó. Eu vou até menu superior parágrafo, lembrando que eu tenho ele aqui alinhado à esquerda. Posso ter o texto alinhado, deixa eu tirar ele daqui para vocês entenderem, olha lá, alinhado ao centro ou à direita. Mas também, clicando aqui, ó, na palavra parágrafo, eu tenho aqui as opções e eu posso colocar a opção aqui, ó, justificado com a última linha à esquerda. Então ele ficou bem certinho o bloco. Olha lá, ó.
Só que quando eu coloco ele aqui perto do elemento que eu acabei de colocar aquele efeito, olha o que ele faz. Isso é muito legal. Ele faz com que o texto escorra pelo caminho. Olha ali, ó, quando eu sobreponho, olha lá o que aconteceu, a margem. Então ele sobrepõe o objeto, né, o texto. Mas assim, ó, ainda está cortando, tá vendo aqui que está vermelhinho? Então o que eu vou fazer aqui, ó, pego o texto, vou clicar aqui no quadradinho e eu vou criar uma nova coluna. Lembra que ela está linkada. Então eu posso colocar ela aqui. Olha lá o que eu vou fazer. Posso diminuir. E agora, gente, ó, esse texto aqui, olha lá, eu dei 2 cliques nele, ele selecionou o texto inteiro, inclusive o do outro lado. E aí eu posso aumentar o texto, porque agora tem espaço aqui, certo? Então, olha que recurso interessantíssimo para quem vai trabalhar com diagramação. E aí o que aconteceu? Ó, pô, mas esse texto aqui ele tá invadindo o espaço da bola. Por quê? Porque ele está por cima daquele objeto que a gente criou. Ó. Então eu seleciono o objeto, botão direito, organizar, trazer para frente. Pronto, ah lá o texto já está adaptado à silhueta da bola. Então eu vou colocar aqui, ok. Olha lá, mais uma linha. E aí ele ainda ficou com o sinal do vermelho. Então o que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques, seleciono todo o texto, diminuo um pouco o tamanho da fonte. Olha lá, ficou para a fonte 12. E aí o que vai acontecer? Agora eu posso fazer um ajuste da largura dessas colunas. Olha lá o texto como vai escorrendo. Desse lado a mesma coisa. Até que eles adquiram aí, ó, a mesma largura da coluna. Certo? Então, o recurso, mais uma vez, eu vou fazer aqui, ó, selecionei, só para vocês lembrarem, objeto, texto em contorno, criar. Agora, olha uma coisa que é interessante. Eu estou aqui já com o objeto, com esse efeito pronto. Agora, se eu venho aqui, ó, opções de texto em contorno. Vamos supor que eu queira aumentar a distância, ó, vou colocar visualizar para a gente já ver. Tá vendo? Ó, ele vai aumentar a distância entre o texto e o objeto. Só que olha só, tomar cuidado com isso, né? Não vai cortar. Então, ó, vou diminuir um pouco aqui. Ok. Se eu quiser menos ainda, lá, ele se aproxima mais e mais da bola. Tá vendo? Ou aqui até 21, 22, tá ok. Ótimo. Se eu tiro o objeto, olha lá, o texto sempre vai escorrer pela lateral dele, gente. Isso que é interessante. Então é assim que eles desenvolvem aqueles intervalos que a gente consegue encontrar dentro de jornais, textos de jornais ou revistas, certo? Então, a diagramação do meu material, vou dar um Ctrl Command Z aqui, ó, até voltar. Então, eu estou aqui com a matéria pronta, o recurso pronto, como eu gostaria de mostrar para vocês, certo? Então percebam que é um recurso muito interessante para que a gente possa trabalhar a diagramação de materiais. Então, eu vou tirar aqui, ó, esse título e vou mostrar para vocês uma outra maneira de poder fazer então esse recurso. Então, olha só, vamos supor, vou desagrupar agora aqui esses elementos, objeto, desagrupar. Então a bola agora, eu tenho ela aqui do lado, ok? Ó, vou colocá-la aqui no cantinho. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero cortar essa parte que saiu para fora da página. Então eu venho até o menu superior, máscara, e eu vou puxar ela aqui até a metade. Ótimo, cortou metade da bola. Agora olha o que vai acontecer. Eu vou deletar essa parte do texto. E aí, lembra daquele objeto que eu tinha aplicado o efeito, ok? Então, olha, ele está aqui ainda, ó. Então eu vou colocar ele aqui, ó, tá lá no tamanho da minha bola, certo? E ele é um objeto que ele não pode ter nem preenchimento e nem contorno, ele é quase que um fantasma aqui, tá? No Illustrator a gente entende isso como um fantasma, ó, é um objeto que não tem preenchimento e nem contorno, mas ele tá ali. Ou seja, quando eu coloco o meu texto lá próximo da bola,
Ele está respeitando, ó, vou colocar ele aqui, desculpa, peguei errado, aqui o texto, e eu vou colocar o objeto perto do texto. Olha lá, ó. Ele respeita o objeto, ele não está respeitando a bola. Mas quando eu coloco ele aqui exatamente no tamanho da bola e ponho o meu texto próximo da bola, parece que ele está respeitando a silhueta da bola. Isso é muito legal. Olha lá. E ele vai até a largura da minha coluna. Então, se eu deixar mais aqui próximo da lateral da página, ele vai considerar isso. Então, ó, tá cortando, pronto ali, parou de cortar meu texto. Então, olha que legal. Uma outra forma de desenvolver. Deixa eu copiar aqui, ó, com A, como de C, volto e eu vou clicar aqui para colocar um título de forma diferente. Vou quebrar agora em 2 linhas. Pronto, já tem uma outra forma de diagramação, certo? Desta página, utilizando também o recurso do texto ao caminho. Interessante isso, né? É claro que num projeto de editorial a gente vai ter outros elementos na página, como, por exemplo, aqui eu posso ter uma editoria, e nessa editoria eu posso ter lá a editoria esporte. Isso é muito comum em projetos editoriais. Então tá lá a editoria esporte, no cantinho. Aqui, o nosso futebol. E eu posso ter, inclusive, um texto. Olha lá, o Loren Y. Claro que com uma tipografia. Deixa eu colocar lá uma Myriad Pro, um texto comum. Eu posso ter aqui, ó, um subtítulo dessa matéria. Certo? Nem sempre é tão grande assim, né? Estou exagerando aqui. Pronto. Então tá lá, um subtítulo da matéria. Ou seja, eu tenho vários elementos que acabam, né, compondo. Posso trabalhar com imagem, posso trabalhar com outras fotos, enfim. Então, esse é um recurso muito utilizado na hora de você desenvolver qualquer tipo de diagramação. Gente, é um conceito que você pode aplicar agora para qualquer diagramação de materiais gráficos. Então, espero que tenha contribuído e que você utilize para melhorar cada vez mais os teus trabalhos, ok? Até o próximo exercício.